Boa tarde. Oi, gente. Pois é. Não ache desculpas. Não crie desculpas. Se você é um hábil solucionador. Na hora que eu falei aqui a live ia ter que ser mais tarde, a solução vem. Chegou a cavalo mais rápido que eu imaginava e de uma forma que eu não esperava. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, os hábitos edificantes para o coração. Abrindo aqui, nós vamos para o capítulo 4 agora. Pensa numa história que eu vou contar nos próximos eventos e imersões. É o que aconteceu hoje. Essa história, ela vai transformar a percepção minha e de muitas pessoas sobre aquilo que você acredita de verdade, a energia que você emite, as pessoas que você coloca para estar perto de você e treina elas a estarem próximas a você, e o quão bom solucionador de problemas você é. Pensa se o negócio não foi brabo hoje, foi corte reto Tramontina. Mas vocês não acham que eu vou contar agora, assim, de cara no início da live, né? Claro que não, né, gente? Estamos aqui para fazer a leitura do capítulo 4, Hábitos Edificantes para o Coração, de um livro que não está nas minhas mãos, então é óbvio que você já imagina onde que ele tá. E eu fico me perguntando por que isso não passou pela minha cabeça, sabe? E muitas vezes a gente age dessa maneira. Talvez, assim como eu agi dessa forma, você também pode agir da mesma maneira ao não enxergar soluções, ao só ver o problema. No momento em que eu percebi que eu esqueci o livro, a minha primeira solução a isso foi: tá tudo certo, eu vou adiar, não tem problema, eu faço mais tarde. E aí peguei minha marmita, fui esquentar a comida, fui sentar para almoçar e de repente, como que se para me confirmar algo, o livro aparece nas minhas mãos. E eu vou te contar como que foi com detalhes e a gente vai estudar o caso juntos, porque a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, quais outras coisas eu tenho lidado com? Ah, tudo bem, não tá aqui, então eu faço depois. Ah, então tudo bem, não consegui fazer, então outra hora eu faço, outra hora eu vejo. Então essa mensagem, ela é pra mim sim, mas ela também é pra você. Tá? Então, você está aqui conectado comigo, de muitas formas nós estamos relacionados. Então, se funciona para... Voltei, ligação. Então, tá bom. Então, vamos compartilhar essa live? Faz aí, ó, pega essa live, envia para mais 3 pessoas, encaminha para mais 3 pessoas e fala assim, ó, vem ler esse livro aqui comigo. Eu vou encaminhar aqui, deixa eu ver para aqui. Você e você. Enviei. Faz o mesmo aí também, envia para mais 3 pessoas. Vamos para o capítulo 4, Hábitos Edificantes. Lembra que ontem, o capítulo anterior, nós falamos sobre milagres. As coisas que já estão prontas para você, mas exigem uma ação sua. É um milagre para o seu relacionamento, é um milagre para a sua vida profissional, é um milagre para os seus negócios, para os seus filhos, mas exige um posicionamento seu para tomar posse desse milagre e trazer ele como uma realidade para a sua vida. Deus nos convida a estar e a entrar em sua presença. Ele nos diz que está conosco e ele está dentro de nós. E está esperando ouvir da nossa boca que é poderoso e que ele vai nos responder. Ele não só quer ouvir o nosso pedido, ele quer obter a nossa adoração. Mas ainda, ele nos fala quais os hábitos que devemos desenvolver para usufruir das suas bênçãos. Há algum tempo atrás, eu estava consolando um amigo pela perda súbita do pai. Ao longo da conversa, ele disse: você deve ter ficado traumatizado quando seu pai morreu, ainda tão novo. Eu respondi sim e não.
Quando eu recebi o telefonema do meu irmão logo cedo, comunicando que ele havia morrido de um ataque cardíaco, foi um choque. O fato dele ter morrido cedo não foi um choque. A morte do meu pai era previsível porque havia um histórico de problemas cardíacos na família. E ainda mais importante, os seus hábitos não eram hábitos saudáveis. Ele costumava dizer que não comia nada que não tivesse sido preparado com óleo de motor Ravoline 38. Ele não fazia exercícios nem tinha um horário regular para dormir. O seu ritmo de trabalho durante toda a vida adulta foi estressante e agitado. Devido ao seu estilo de vida, o meu pai sofria com azia, dispepsia e pressão alta. Pesava 10 quilos além do normal, não podia andar depressa e era acometido por crises sérias de queda de energia. Já perto do fim da vida, já nem conseguia manobrar o barco à vela que ele tanto amava. Os maus hábitos não só provocaram sua morte prematura, como tornaram a vida dele bem desconfortável. Olha quem chegou aqui, Isolda. Eu quero te dizer, viu, Isolda, que eu tô lhe esperando amanhã, tá bom? Só pra você saber que eu tô contando com a sua linda presença no café amanhã de network. Então, as nossas almas e os nossos corpos têm requisitos de saúde e desenvolvimento. Algumas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço para desenvolver hábitos espirituais. Infelizmente, acabam pagando mais altos preços do que esse, que é a morte espiritual. No ano passado, um homem me procurou desesperado. Perdi meu emprego, ele contou. Eu venho procurando trabalho há meses, sem resultado. O desemprego não era seu pior problema. Ele continuou. Eu me sinto tão sozinho nessa situação. Ninguém na igreja se importa. Eu chego a pensar, às vezes, que nem Deus se importa. Sinto-me totalmente desamparado e sem esperança. Então eu perguntei para ele quais eram os seus hábitos espirituais. E aqui agora eu quero fazer essa mesma pergunta para você. Ah, Patrícia, você entrou aqui, eu nem te vi. Você deve ter saído, né, bonita? Ari, boa tarde. Tô de olho em você, viu, Ari? Vou perguntar isso aqui pra você. Quando o cansaço te sobrevém, ou quando você não consegue levantar da cama, ou quando você se sente paralisada ou paralisado, você olha para o seu corpo somente? Ou você observa quais são os seus hábitos espirituais? Perguntei os hábitos. Alimentava a sua fé com responsabilidade? Orava com regularidade, buscando comunhão com Deus e ouvindo a sua resposta? Ia à igreja com frequência? Mantinha amizade com pessoas com a espiritualidade elevada? Procurava ajudar outras pessoas que estavam passando por problemas? Não, ele não estava fazendo nada daquilo. Não tenho tempo, ele dizia. Com sutileza comentei que o desempregado e solteiro, ele dispunha de mais tempo do que em qualquer outra circunstância. Então, se ele não tinha tempo para as coisas, agora, desempregado e sem família, ele tinha tempo. Ele dirigiu um olhar para mim que parecia dizer: olha aqui, eu já estou cheio de problemas. A última coisa de que preciso quando me encontro no fundo do poço é que um pastor venha me dar uma lista de obrigações. O homem queria que alguém sacudisse uma varinha mágica para lhe dar ânimo, energia, alegria, disposição, vitalidade. Dizia que desejava a presença de Deus em sua vida, mas não estava disposto a formar hábitos que desenvolvessem a sua saúde espiritual. Aí escuta, é do mesmo jeito, e eu nem sou pastora. Tem gente que chega em mim e fala assim: ah, eu também fui marcado pela rejeição, eu também fui marcada pela negligência ou pela solidão. Eu também fui marcado pelos meus pais terem que trabalhar muito e não estar em casa, assim como você. E por que eu ainda não consegui ressignificar isso? Por que eu ainda não consegui fazer diferente? E aí a primeira pergunta é: quão
profundo você tem cavado dentro do seu coração e quão disponível para expor as coisas que você encontra você está. Viver a mesma experiência não nos torna iguais. É o que eu faço após a vivência daquelas experiências. E isso vai demonstrar através dos meus resultados. A primeira parte, para aqueles que gostam de listas e fórmulas, varinha mágica, para os que fazem anotações nas palestras, sublinham a leitura e já praticam um rigoroso regime espiritual. Não aumentem a lista de deveres espirituais de vocês. Não aumentem as coisas que você tem que fazer. Você precisa de mais hábitos ou você precisa de hábitos que sejam eficientes? Você precisa se sobrecarregar ainda mais, ficar mais ocupada ou ocupado, ou levar a sua carga pesada para Jesus carregar. Eu receio que para um grande número de cristãos a disciplina espiritual se transforme em uma camisa de força recheada de exigências que sufoquem a vitalidade, que sufoquem a espontaneidade, a aventura da vida e da fé. Para essas pessoas, Cristo não traz liberdade. A religião se tornou um fardo pesado. A maioria das pessoas não consegue viver muito tempo desta maneira. Os poucos que conseguem desenvolvem uma postura tão hipócrita que os demais ficam torcendo para que eles fracassem. Em Gálatas 5:1, adverte os adoradores de listas, aqueles que amam um checklist. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. A minha segunda advertência é para aqueles que... Calma aí que eu passei demais. A minha segunda advertência é para aqueles que caem no outro extremo, que também é igualmente errado. Talvez alguém esteja pensando que não precise de nenhuma estrutura, ou não precise de hábitos, ou não precise de um método para ensinar ninguém. É o tipo de pessoa que toca de ouvido, que segue o fluxo espiritual. Deixe o barco correr e Deus operar do jeito que quiser para ver o que acontece. Essa atitude é, na melhor das hipóteses, ingênua. Na pior, ela é enganosa. Nós não podemos crescer sem estrutura, sem um objetivo em relação à nossa vida espiritual. Do mesmo modo que não é possível perder peso, desenvolver tônus muscular ou aumentar o patrimônio se permanecemos sentados esperando o que vai acontecer. Eu hoje estou sentindo muita, extrema dor na parte lombar, nos glúteos e nas costas. Porque eu fiz a troca do meu exercício na academia e a moça que estava lá, ela tirou sarro de mim nas últimas 2 vezes. A professora, né, que está responsável pela academia. Ela falou pra mim assim, não pode uma moça tão forte como você pegar tão pouco quilo. Então ela me instigava a aumentar o peso. E, gente, eu tô muito dolorida. Mas eu sei qual é o resultado que estar dolorida vai proporcionar. Então, tá tudo certo. Se meu alvo é importante, eu tenho que me disciplinar para atingi-lo. Decido com antecedência que o exercício para alcançar o alvo é inegociável. Caso contrário, sem sombra de dúvida, eu desisto na última hora. Por exemplo, um dos meus grandes objetivos é permanecer vivo e saudável. Sei que com a minha herança genética eu seria louco se não fizesse exercícios fielmente, todos os dias. Portanto, eu tomei uma decisão. Eu vou correr e o tempo que separo para correr é inegociável. Gente, eu conecto muito com o autor desse livro. Até o correr e a palavra inegociável. Você sabe que quando eu comecei a ler esse livro, o primeiro capítulo, eu tive a impressão que eu estava lendo algo que eu tinha escrito. De verdade, o primeiro capítulo parecia eu mesma falando. Eu não espero para sair até sentir vontade, vamos ser sinceros. Quantos dias da semana eu tenho vontade mesmo de correr? Hoje não, certeza. Preciso ficar mais um pouco no escritório. O meu biorritmo não está bom. Está um pouco frio, vai chover ou está muito quente. Meu tênis está apertado, meu joelho dói.
O sofá está convidativo, a lista é interminável. Quando levamos a sério o nosso propósito de aprender a orar, é hora de tomar uma decisão. Quero aprender quais são as disciplinas necessárias para a minha vida de oração, e eu vou praticar com regularidade, sem falhar. Manter bons hábitos de oração é inegociável. Eu sei que a vontade sem disciplina por si mesma não gera um relacionamento entre eu e Deus. Ao mesmo tempo, eu reconheço que não vou desenvolver uma vida de oração rica e compensadora se tentar fazer sem disciplina. Como que nós podemos aprender hábitos de oração que edifiquem o coração, práticas que aumentam a nossa liberdade e ideais espiritual? De acordo com um axioma bem conhecido no mundo das empresas, se você quer saber alguma coisa, pergunte a um especialista. Se você quiser saber de basquete, pergunte ao Michael Jordan. Se quer saber como conduzir uma entrevista, pergunte para Marília Gabriela. Se quiser entender de computadores, fale com Bill Gates. É lógico, portanto, que se você quiser aprender bons hábitos de oração, o melhor é perguntar ao especialista número 1, Jesus. Ninguém na história entendeu melhor de oração do que Jesus. Ninguém acreditou com mais força no poder da oração e orou como ele. Os discípulos reconheceram sua capacidade. Certa vez, eles o encontraram enquanto estavam orando em particular. Ficaram tão comovidos com sua sinceridade e veemência que, quando Jesus se pôs em pé, um deles pediu com certa timidez: ensina-nos a orar. Os discípulos sabiam que, em comparação com o mestre, não passavam de aprendizes do primeiro ano da escola de oração. Jesus não fez objeção ao pedido. Ele aproveitou a oportunidade para ensinar a orar, dizendo: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nenhuma outra passagem das Escrituras explica com tanta clareza como orar, e o conselho que Jesus deu aos discípulos explica há 2000 anos atrás se aplica a nós ainda hoje. Olha só os conceitos, presta bastante atenção aqui. Ore regularmente. Jesus disse: quando você orar. Quando quer dizer o tempo. Ele não fala se você orar, ele fala quando. Isso quer dizer regularmente. Ore em particular. Deus não se impressiona com a demonstração pública de piedade. Ele fala para você que aquele momento é seu e dele. Ore com sinceridade. Deus não está interessado nas suas fórmulas de orar. Ele não se importa se você começa com: querido Pai, querido Deus, amado Senhor, bom dia, Pai. Ele quer que você ore. Ele quer ouvir o que vai no seu coração. Ore especificamente. Tome a oração que conhecemos como oração do Senhor ou Pai Nosso como modelo. E no próximo capítulo nós veremos, um por um, os princípios de Jesus para a oração. Veremos também alguns hábitos edificantes para o seu coração, disciplinas, práticas e métodos que podem nos auxiliar a incorporar estes princípios na nossa vida de oração. Amanhã
Capítulo número 5. Orando com Jesus. Amanhã eu vou estar me preparando os últimos minutos para receber algumas pessoas que decidiram se encontrar para tomar um café comigo. Eu tô sem café aqui, amor. Você faz um café para mim, por favor? Eu vou tomar um café aqui enquanto eu converso com você. Sabe por quê? Algumas pessoas têm me passado mensagem no direct dizendo assim, ó, eu quero tomar um café com você. Toma um café comigo? E até, Natane, se você estiver aí, não foi intencional. Nós nos encontramos porque ela estava no caminho e eu estava no caminho. Nós estávamos na rua e fomos tomar um café juntas. E aí algumas pessoas me mandaram assim, eu também quero esse café exclusivo. Eu não quero ir lá na sua casa para tomar café com todo mundo. Eu quero um momento só meu. E eu quero te dizer uma coisa. Esse momento ele vai ser cada vez menor. Por quê? Eu entendo qual é o meu chamado. E não é sobre eu me achar, nem nada, tá? Eu sou humilde até demais. Acho que tem vezes que o Senhor precisa me mostrar quem eu sou de verdade, porque eu tendo a esquecer. Mas o que vai ser mais comum é a gente ter a oportunidade de se juntar para estar juntos. As respostas não estão em mim, as respostas estão no movimento. Então amanhã eu tenho um convite para você tomar um café comigo. Você já foi convidado, eu sei que algumas pessoas que estão aqui continuam abraçadas desculpas. E eu quero te contar uma desculpa que eu dei. Se eu me coloco aqui com papel de mentora e eu tenho um compromisso com a verdade, e eu tenho um compromisso com a transparência, eu vou te falar algo. Hoje, quando eu esqueci o livro em casa, não passou pela minha cabeça pesquisar na internet para ver se tinha o livro em arquivo digital. Não passou pela minha cabeça procurar o PDF. Então eu não dei uma desculpa? Será que eu não dei? Vamos a fundo, ok? Primeira coisa numa trajetória que você estiver fazendo para encontrar suas respostas, não aceite a primeira resposta. Você precisa cavar mais fundo. Eu vi que eu esqueci o livro e já era a hora da live. E eu falei, tá, então eu vou resolver. Me preocupei com as pessoas. Eu sei que tem gente que acompanha fielmente, tá sempre aqui. Então eu falei, eu vou avisar. Gente, não vou poder fazer a live porque eu esqueci o livro em casa. Mas, quando eu chegar em casa, eu vou avisar vocês e nós vamos fazer a leitura juntos. Combinado? Então eu quis passar ali, ó. Você vai ter ainda a oportunidade, mesmo que não seja agora, então eu não vou desistir. Nós vamos ler esse livro hoje. Primeiro ponto. No entanto, no momento que eu recebi o PDF, a Charlene me mandou. Eu não pedi. Ela não falou que tinha. Em nenhum momento nós conversamos, eu nem perguntei como ela conseguiu esse PDF. Mas ela foi lá, ela viu no meu Instagram eu dizer que eu ia adiar a live. E alguma coisa aconteceu e esse PDF chegou na minha mão. Na hora que o PDF chegou na minha mão, veio assim, ó. Você não se esforçou. Por que que você não se esforçou? Porque você depositou energia nas pessoas a confiarem e quererem te servir. Então, primeira coisa, mérito da sua energia. Mérito das pessoas quererem que o seu movimento continue, porque você começou. Então, isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não canalizei energia para resolver de fato. Eu coloquei um band-aid na situação. Eu coloquei um curativo. Já que eu não estou com o livro, eu vou avisar a audiência que nós vamos ler, mas vamos ler depois. Então eu não fui uma boa gestora nesse caso. Eu passei um band-aid por cima e falei, tá tudo bem, tá sarado. Então dá para eu continuar. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas eu nem sequer pensei em pesquisar na internet. Eu nem sequer pensei em procurar. Mas eu não posso dizer que eu não sabia, porque a internet tem todos os tipos de livros possíveis e imagináveis. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu mandei o link do livro lido, né, o audiobook. Eu enviei lá, mas eu não pesquisei o PDF, por quê? Eu presumi que eu não precisava do PDF.
Eu presumi que eu já estava com o livro na mão, então eu não precisava saber se ele tinha livro digital. Agora, olha só, quando eu sei que a internet possui todo tipo de livro em PDF, em e-book, em todos os formatos, e eu não procuro, não quer dizer que eu não poderia ter feito isso. Então, na verdade, foi um erro meu em não procurar a solução efetiva para o caso. E aí olha só como é bom andar com o Senhor, porque ele olhou para mim e falou assim: filha, esse é só mais um dos problemas que você tem colocado band-aid. Esse é só mais um dos problemas que você até tá resolvendo, mas você não tá resolvendo a fundo, como eu te falei. Esse é só mais um dos problemas na sua vida que você acha que está solucionando, que você acha que você está crescendo, que você acha que você está fazendo o que tem que ser feito, mas você está só arranhando a superfície. Hoje, enquanto a Paula foi fazer a minha unha de manhã, viu, Paulinha? Obrigada, no carro eu tive um download que eu vou te contar. E aí concretizou com esse caso aqui do livro. Eu entrei no carro e um pouco apressada e eu fui resolvendo um monte de coisa e dirigindo, e eu não gosto de fazer isso. E eu falava assim pra Deus, eu falei assim: Senhor, é que eu tô atrasada, não deu pra eu responder essas pessoas, mas isso aqui é do café, não deu pra não sei o quê, e o tempo inteiro falando com Deus, e o tempo inteiro, tipo, não, mas eu não tô fazendo errado, eu tô só aqui, ó, é só mais essa mensagem, é só mais essa pessoa, é só mais esse áudio, é só mais... E aí chegou um momento que veio assim uma ira no meu coração. Eu me senti irada contra mim mesma, e eu não conseguia nem explicar o que era de tomar meu café. Eu não conseguia nem explicar o que era, gente. Mas eu senti uma ira, um ódio, assim. E eu não fiz isso na frente de ninguém ainda. E foi exatamente isso que o Senhor falou pra mim. Enquanto você continuar escondendo a estratégia, o método que eu te entreguei, enquanto você continuar fazendo só quando está só eu e você, as pessoas não vão crescer como elas poderiam. Você vai estar só arranhando a superfície daquilo que eu chamei você pra fazer. E quando eu fui ter a imersão agora, nesse sábado que passou, eu tive um insight e eu tive um direcionamento para fazer uma sessão específica de desbloqueio sobre algo, sobre o dinheiro. E eu levei as coisas e eu preparei toda a atmosfera, mas na hora eu decidi não fazer. Foi uma decisão minha. Não foi assim, tipo, o Senhor disse que não era a hora, não era o tempo, não eram essas pessoas, não. Ele me deu a estratégia, ele me falou o que era para fazer e como fazer. E eu decidi não fazer. E quando eu entrei no carro, eu lembrei que a Paula, ela falou pra mim, falou assim: Anne, acho que você precisaria demonstrar para as pessoas como que é viver uma vida após um desbloqueio. Eu faço isso e sei fazer, mas talvez eu acreditava até hoje de manhã, na hora de eu entrar no carro, que não era isso que eu deveria fazer. Ou ainda, que adianta eu ensinar desbloqueio, sabe? Que adianta eu ensinar a pessoa a desbloquear? É muito mais profundo do que uma ação de segurar a mão do outro e mostrar onde que está o ponto e a pessoa se irá e ressignificar. Esse é só o primeiro ponto da jornada. Mas todos os pontos importam. E ali na hora Deus falou pra mim: essa aqui é uma das coisas que você está arranhando a superfície, como se fosse um gatinho, sendo que aí dentro existe uma leoa que, se passar de verdade as garras, arranca, esfarela, remove por completo. E aí eu chego aqui e acontece essa questão com o livro, e novamente eu resolvi, só que eu não resolvi de forma efetiva. E aí de novo o Senhor falou pra mim: é mais uma das áreas da sua vida, filha, que você tá só passando as unhas como se fosse uma gatinha, sendo que você tem garras afiadas capazes de arrancar, remover, quebrar e encerrar todas essas coisas. Então eu quero que você entenda por que eu tô te contando essa experiência. Porque pra mim orar é muito mais do que eu falar: Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse almoço, obrigada por esse café, Deus, obrigada por essa casa maravilhosa, Deus, obrigada pelo dia, Pai, melhore a minha saúde, Deus, cuide do meu esposo, cuide do meu filho, que ele se sinta amado. Isso é sim orar, mas orar não é só isso.
Orar é na hora que você vai abrir o seu computador. Eu falei isso aqui ontem. Na hora que você vai abrir o seu computador para você começar a trabalhar, você chamá-lo à presença. Fala, Pai, agora é a hora do nosso trabalho. Vamos junto? Eu cheguei aqui para fazer a seleção de uma pessoa para trabalhar no RH da nossa empresa. E quando eu tava no caminho, eu vim resolvendo essas tretas que eu contei pra vocês, mas na hora que eu parei lá na frente, eu falei, tá bom, Deus, mas agora é hora de resolver o RH. A gente vai junto nessa. E tinham 3 mulheres aqui. A primeira eu não gostei, a segunda eu gostei, mas a terceira veio uma palavra assim, ó, pergunta no que ela acredita. Não tem nada a ver com RH, sabe? Não é uma pergunta que envolva as funções que ela vai executar. E ela falou assim, olha, eu sou católica e eu acredito em Deus. Acredito que as coisas são boas e acredito que todas as coisas têm um motivo. E eu escutei assim, só balancei a cabeça e falei, tudo bem. É isso aí mesmo. É esse tipo de resposta que encaixa com quem vai trabalhar aqui dentro. Por quê? É porque eu abri uma porta. Esses dias eu coloquei no meu Instagram, nós abrimos portais. Nós abrimos portais para o mundo espiritual. O mundo espiritual do bem e o do mal. Com os seus pensamentos, você abre o portal do mundo espiritual do mal. Quando você se coloca menor, você abre um portal espiritual do mal. Quando você coloca no seu coração, coloca nos seus pensamentos que você não consegue, que você sempre vai fazer as coisas erradas. Quando você coloca nos seus pensamentos que você quebra tudo, que as coisas estragam nas suas mãos, quando você coloca no seu pensamento que não dá certo para você, que é difícil para você, na real você está abrindo as portas para o mal na sua vida. A energia que você está permitindo cirandar na sua volta é a energia do mal. Agora, por mais que ela venha, se eu olhar para isso e falar, eu sou curada, eu sou liberta, eu faço as coisas rápido, eu faço as coisas simples, eu acho caminhos, eu acho soluções, eu abro uma nova porta e eu fecho a anterior, que era uma porta do mal. Então que nesse dia você entenda que sim, o Senhor ele quer se comunicar com você. Sim, ele tem bênçãos incontáveis. Sim, ele está dentro de você. Sim, ele está preparado para fazer mais do que você pode imaginar. Você só precisa permitir, ouvir e fazer de forma intencional, repetidas vezes. Não adianta correr uma semana e parar um mês. Não adianta puxar ferro na musculação um dia e parar 7. Todo o seu empenho no primeiro dia, ele não vai segurar a musculatura, ela vai embora. Então de nada adianta você falar o meu dia de adorar a Deus e falar com Ele é no sábado, ou o meu dia de adorar o Senhor é no domingo. Se você faz isso uma única vez na semana, a sua musculatura, ela não vai ser desenvolvida. O seu contato, a sua comunhão, ela não vai ser desenvolvida. E aí palavras como essa que eu recebi hoje, que eu estou arranhando a superfície, não vão acontecer. Porque na real, oração é comunicação. Oração é fazer perguntas e obter respostas. Então, nesse dia, você precisa entender qual é o método, o formato que encaixa para você. Se para você hoje não encaixa acordar de manhã, olha só, eu quero desmistificar algo aqui na sua cabeça. Senhor, me dá sabedoria. Porque eu não sou da regra. Por várias vezes na imersão eu falava, as pessoas me perguntavam, mas Anne, pode tal e tal coisa? Eu falava, você é livre. Nós não somos livres para uma coisa, nós somos livres para todas as coisas. Tem muitas pessoas que postam fazendo devocional de manhã, aquela imagem linda ali orando, fazendo devocional. Gente, é lindo mesmo. Mas isso não funciona para você? Não serve. Se aquilo é lindo, é o que as pessoas fazem, mas no seu horário você não encaixa, não importa quão bonito seja, faça na hora do almoço, faça na hora do lanche da tarde, faça quando eu voltar para casa, faça de noite antes de dormir, não interessa, encontre o momento que encaixa para você.
Se você hoje não consegue ter um momento de oração e intimidade de 30 minutos, ferva em alta potência em 10, ferva em alta potência em 5. Se você coloca hoje uma água para ferver e você colocar um ovo quando a água já estiver fervendo, ele fica comível em pelo menos 5 minutos. Então imagina só, olha só a analogia. Eu pego a água, coloco ela na panela e eu coloco ela no fogão. A água começa a esquentar e borbulhar e ela começa a ferver. Quantos minutos até a água ferver dependem da pressão do seu gás, dependem da pressão do seu fogão. Mas, depois que ela está fervendo e você coloca um ovo lá dentro, em menos de 5 minutos ele já está comível, em 8 ele já está cozido. Então você não precisa imaginar que a sua vida de oração, ela precisa demorar 12 horas por dia para você ser uma pessoa que vive no mundo espiritual e vive experiências sobrenaturais. Você precisa analisar o que é a sua realidade e colocar em prática com a energia correta. Amanhã nós vamos fazer a leitura Orando com Jesus. Lembra desse desenho de ontem? Eu fiquei muito impactada com isso aqui. Se você não estava na live de ontem, talvez você não vai entender. Mas esse aqui foi um download específico da live de ontem. Na hora, enquanto eu falava, o Senhor me mostrou isso aqui, ó. E aí eu fui desenhando e mostrando aqui para as pessoas que estavam. E amanhã a gente vai viver exatamente isso. A gente vai fazer essa conexão. Tá vendo uma setinha, ó? Jesus e Deus. Tem essa setinha aqui, ó. É essa comunicação que a gente vai fazer amanhã, através da oração. Eu espero você. Quero te dizer que estou muito animada para esse novo tempo, para essa janela de eventos que nós temos construído. Meu coração tá em festa. Eu me sinto em paz. Eu sinto que realmente foi para isso e não é só para mim. Isso também é para você. É possível viver um novo tempo na sua vida, não importa o que você esteja vivendo agora. É possível acordar e se alegrar e retirar todos os pesos que você tem insistido em carregar. Deus não quer que você carregue esse peso, então não queira também. Confia nele, deixa ele te dar a direção, deixa ele mostrar para você o que ele espera da sua vida. E no mais, como diz a Bíblia, quando você espera e confia, no mais ele fará. Amanhã nós temos o nosso café, vai ser às 3 da tarde em Alphaville. Se você ainda não tomou decisão, mas você está por aqui ou consegue vir, me chama no direct que eu te dou mais informações. No mês que vem já estão abertas as inscrições para o churrasco de casais. Então, se você quer que o seu esposo ou a sua esposa ande com você, esteja em unidade, se conecte com pessoas também, você precisa estar com a gente nesse dia 25 de agosto. Amanhã fazemos a leitura às 12h30. Já sei que não tem desculpas, já sei que não há lugar na terra, eu só preciso de uma internet e nada mais. Então está firmado novamente e reafirmado o meu compromisso com você. E quero te dizer uma última palavra. Quais são as decisões que você tem tomado? Você tem tomado decisão que te aproxima daquilo que é realmente para você fazer? Ou você tem tomado decisões que te afastam? Talvez se você não estiver atento, você não perceba a tempo. Você só consiga perceber que essa decisão está te afastando do momento que você já se afastou. Então, para um pouco e olha qual é a direção que essa decisão parece me levar. E aí, quando você souber para onde ela está te levando, você realmente reafirma ou cancela, para que você não vá aleatório. Nós não viemos aqui nessa terra para sermos aleatórios, sermos levados de um lado para o outro e viver no modo automático. Você tem uma promessa: dominar e governar sobre todas as coisas, inclusive sobre os padrões que podem ter sido impostos sobre você, inclusive sobre as memórias que você deve ter, inclusive sobre as experiências de vida, os sentimentos e as emoções. Você tem uma promessa: dominar e governar sobre todas as coisas. Grava isso no seu coração. Quando isso estiver estampado no seu peito, não existem desculpas que sejam grandes o suficientes para que você não viva a melhor experiência enquanto você estiver aqui na Terra. Nos vemos amanhã.
Obrigada pela presença de vocês. Compartilhe essa live com mais alguém que faz sentido para você. A gravação está sendo disponibilizada no clube do grupo da leitura. Então, se você ainda não está, pode me chamar no direct também, que eu encaminho o link para você participar com a gente. Todas as gravações eu estou colocando num compensado lá, para depois, quem tiver interesse em assistir ou compartilhar com alguém, ter isso já a fácil acesso. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Uma ótima tarde. Tchau, até amanhã.